E se o que você chama de livre-arbítrio não passasse de uma ilusão cuidadosamente tolerada? E se neste exato momento, forças invisíveis, mas absolutamente reais, estivessem se movendo ao seu redor, convergindo todas as peças do tabuleiro para uma única direção? Você? Não falo de coincidência nem de acaso. Estou falando de um chamado que não emite som, mas ecoa dentro de você desde sempre. Você nunca conseguiu explicar por que certas coisas aconteceram, mas sentiu que eram sinais. E se não fossem apenas sinais? E se fossem ordens silenciosas de um plano maior? E agora, pela primeira vez, você estivesse prestes a entender o porquê? A maioria vive anestesiada, correndo atrás de promessas que nunca foram feitas para ela. Mas você sente que algo não se encaixa, que há uma razão por trás de cada lágrima, cada perda, cada silêncio que Deus permitiu. A verdade brutal é que muitos são chamados, mas pouquíssimos estão preparados para carregar o peso da escolha divina. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Ser escolhido por Deus não é um prêmio, é uma sentença, uma convocação que rasga sua vida ao meio e obriga você a se despir de tudo o que é confortável. Está preparado para isso? Ou você vai fugir como todos os outros? Você foi treinado sem saber, moldado na dor, preparado na ausência. E enquanto outros desmoronavam diante das provações, você seguia em frente com o coração em pedaços, mas os olhos fixos em algo que nem sabia nomear. Isso não era acaso. Isso era lapidação. Deus não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os que ele escolhe. Mas há um momento decisivo em toda a jornada espiritual. O instante em que o escolhido precisa escolher também. E muitos falham aqui. Muitos desistem quando percebem o que está em jogo. Você ainda está aí? Ótimo. Significa que ainda há algo dentro de você que se recusa a morrer. Tudo o que você viveu até hoje foi apenas o prólogo de uma história maior. Mas há uma condição. Só quem entende o início pode suportar o final. E este vídeo é mais do que uma mensagem. Ele é um espelho espiritual. A cada palavra você vai se reconhecer em fragmentos que achava perdidos. Vai se lembrar do que tentou esquecer. Vai perceber que sua vida inteira foi um código. E que só agora as peças começam a se encaixar. Mas cuidado, há perguntas que mudam tudo. E uma vez feitas, não há como voltar atrás. Então eu te pergunto, com todo o peso que essa pergunta carrega, Deus te escolheu, mas você está pronto? Porque o tempo da espera acabou, e o que vem a seguir não é para os curiosos, é para os dispostos. Só assista até o fim se estiver preparado para sair de onde está, para nunca mais voltar ao que era. Você já percebeu como o tempo tem o estranho hábito de apertar quando estamos prestes a descobrir algo importante? Como se o universo sussurrasse com pressa, como se a próxima respiração carregasse uma verdade que esperou anos para ser dita. Há um momento na vida em que tudo o que parecia aleatório revela uma estrutura oculta, um padrão, um desenho que sempre esteve ali, mas que só pode ser visto quando a dor já cavou fundo o suficiente para abrir os olhos. E é aqui que começa a espiral. Não quando você entende com a mente, mas quando começa a lembrar com a alma. Não se trata do que você aprendeu, mas do que foi impresso em você antes mesmo de nascer. A maioria não percebe, mas o sofrimento é uma linguagem. Deus fala através do silêncio das ausências, do peso das perdas, do eco dos porquês nunca respondidos. Ele não grita, ele molda. E cada vez que você pensou em desistir, algo pequeno te segurou. Um pensamento, uma lembrança, uma sensação inexplicável de que ainda não era o fim. Isso não é força. Isso é propósito disfarçado de resistência. E o propósito, quando ignorado, se transforma em tormento. Você não sente angústia porque está perdido. Sente porque lá no fundo sabe exatamente onde deveria estar, mas ainda hesita. Ainda duvida se é digno do chamado que te escolheu. Mas quem disse que o escolhido precisa estar pronto? Essa é a maior armadilha da mente. Acreditar que precisa estar limpo, forte, inteiro, para ser usado. Mas Deus não espera a perfeição. Ele exige entrega. Ele escolhe os estilhaçados, os contraditórios, os que tremem de medo, mas ainda assim avançam. Porque é nesse abismo entre o não posso e o preciso ir que o milagre acontece. É quando tudo dentro de você grita por desistência, mas algo maior te empurra para frente.
Você sente isso, não sente? Como se algo estivesse te puxando por dentro agora mesmo. Como se cada palavra dita aqui estivesse sendo escrita direto no seu peito. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas ser escolhido por Deus significa ser separado. Não para ser elevado, mas para ser quebrado. Ser purificado no fogo da dúvida, esvaziado até o último resquício de orgulho, arrancado de tudo o que é falso. Deus não unge máscaras. Ele chama a essência. E é por isso que antes de te colocar sobre as águas, Ele precisa te afogar no descontrole. Não para te destruir, mas para matar o que em você ainda resiste à transformação. E esse processo dói. Dói como nascer de novo. Mas é justamente isso. Um novo nascimento. Uma identidade que não é construída. É revelada. Você não está se tornando algo. Está lembrando do que sempre foi. E aqui está o ponto sem retorno. Você pode parar agora, fingir que nada disso te tocou, tentar voltar à velha rotina, se esconder mais uma vez atrás da normalidade, mas vai ser em vão, porque uma vez que a verdade toca o seu espírito, ela nunca mais te deixa em paz. O que está sendo dito aqui não é apenas para te emocionar, é para te desenterrar, para fazer você lembrar das promessas que sussurrou em silêncio, das decisões que adiou, dos sonhos que abandonou por medo de não ser capaz. Mas o medo é a última muralha antes da glória. E se você chegou até aqui, talvez esteja mais perto de atravessar do que imagina. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Há coisas que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E dentro de você, agora mesmo algo está se movendo. É uma memória que não vem da mente, mas do espírito. Algo que pulsa como um aviso, como um toque de Deus dizendo: agora é a hora. Agora é com você. Mas será que você vai responder? Será que vai continuar fingindo que não ouviu? Ou vai finalmente aceitar que foi escolhido e que negar isso é negar a si mesmo? A verdade é que muitos ignoram o chamado porque confundem dor com castigo, silêncio com ausência e caos com abandono. Mas o caos é apenas o cenário onde a criação acontece. A dúvida é o território onde a fé aprende a respirar. E o silêncio de Deus é o espaço onde a voz dele se prepara para explodir dentro de você. Só que ela só fala com quem ousa escutar, com quem se cala por dentro o suficiente para ouvir o que nunca foi dito em palavras. E você sabe, você sente, porque há algo em você que nunca se apagou, por mais que o mundo tenha tentado apagar. A escolha divina não é algo que acontece com você, é algo que te revela. Não importa o quanto você tenha errado, falhado ou se afastado. O que importa é que ainda pulsa, ainda arde, ainda te chama. E se ainda chama, é porque ainda é tempo, ainda é possível, ainda é com você. Você está preparado? Não importa. Deus está, e Ele não escolhe quem está pronto. Ele prepara quem diz sim. Você já reparou como os instantes mais decisivos da nossa vida raramente vêm com aviso prévio? Eles chegam como um sussurro entre dois pensamentos, como uma sensação estranha no meio da rotina. Não fazem barulho, mas fazem história. E talvez este seja um desses momentos. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não aparece com trombetas, nem confirmações externas. Ele começa mexendo por dentro. Um incômodo aqui, uma inquietação ali, uma sensação de que o que te trouxe até aqui já não serve mais. E é nesse exato ponto, entre o que você foi e o que ainda não sabe que é, que o chamado se revela. Não como uma luz no fim do túnel, mas como uma escuridão que te força a acender sua própria luz. Você acha mesmo que seus traumas, suas perdas e até mesmo seus erros não têm sentido algum? Acha mesmo que sua história foi escrita com falhas? O que você chama de fracasso, Deus chama de ferramenta. O que você considera atraso, Ele vê como treinamento. Porque há dores que não foram feitas para te punir, foram feitas para te posicionar. E mesmo que você não veja agora, há uma inteligência divina operando por trás dos bastidores da sua vida. A pergunta é: você vai continuar esperando por explicações ou vai decidir viver por revelação? Porque há coisas que só se entendem depois que se obedece. Fé não é entender, é caminhar mesmo sem chão. A mente grita: mas e se eu não conseguir? O coração sussurra: mas e se for agora? Há um combate dentro de você. E é esse conflito interno que revela o quão grande é o que está por vir.
Sabe por quê? Porque o inimigo nunca ataca aquilo que não ameaça o sistema. Quanto mais intensa for sua luta interior, mais valioso é o tesouro que você carrega. O medo que te paralisa é, muitas vezes, a prova de que você está diante do seu portal. O que você vê como obstáculo pode ser exatamente o que Deus está usando para testar sua decisão, porque o céu se move em resposta a um verbo apenas: coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Você já tentou se encaixar, já tentou ser o que os outros esperavam, já se calou para evitar confronto, já ignorou seus próprios impulsos espirituais para não parecer estranho demais. Mas há um ponto em que não dá mais para conter quem você realmente é. E quando esse ponto chega, e talvez ele tenha chegado agora, tudo o que não é verdade começa a ruir. Suas desculpas, suas máscaras, suas fugas emocionais. Tudo perde o sentido quando o espírito decide despertar. E quando isso acontece, não há mais caminho de volta. Ou você se torna, ou adoece tentando ser quem não nasceu para ser. É simples assim. E brutal assim. Você não está aqui para repetir o ciclo dos que vieram antes de você. Não foi escolhido para sobreviver, mas para romper, para quebrar maldições, para libertar linhagens, para abrir trilhas onde só havia deserto. E isso exige uma dor que poucos estão dispostos a carregar. Mas você sabe que não consegue mais viver pela metade, que não nasceu para se esconder em rotina, nem para se calar em nome de conveniência. Deus te marcou, te separou, e agora te confronta, porque o mesmo Deus que te chama é o que te expõe, não para te humilhar, mas para te purificar. E neste exato momento ele está esperando a única resposta que só você pode dar. Vai fugir de novo? Ou vai aceitar o peso sagrado de ser quem você nasceu para ser? Porque ser escolhido por Deus não é uma honra que massageia o ego, é uma cruz que transforma a alma. Você percebe a gravidade disso? Não estamos falando de uma escolha comum, de uma oportunidade qualquer. Estamos falando de um decreto silencioso, de um sopro divino que te separou da massa, antes mesmo que você tivesse consciência de si. Isso explica por que você nunca se sentiu completamente parte. Porque, mesmo rodeado de gente, sempre existia um vazio que ninguém conseguia preencher. Isso não era solidão, era convocação, era o espaço reservado para algo sagrado que o mundo nunca conseguiria ocupar. E você tentou negar, tentou sufocar essa voz interna, mas ela não se cala, porque há promessas que gritam no silêncio, há propósitos que queimam até quando esquecidos. Você quer saber por que dói tanto? Porque você está sendo puxado de volta para si. Toda vez que foge do seu chamado, algo em você apodrece devagar. E não importa o quanto tente distrair, anestesiar ou racionalizar, o espírito sabe, e o espírito cobra. A dor não é o fim, é a trombeta, é o sinal de que a batalha começou, não fora, mas dentro, entre a identidade que o mundo construiu para você e a essência que Deus soprou dentro do seu peito antes da fundação do tempo. Essa guerra é silenciosa, mas é feroz. Ela consome, corrói, purifica, e só tem 2 desfechos. Você desiste de si, ou se torna a versão mais crua e verdadeira de quem nasceu para ser. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos. Aceitar que ser escolhido significa ser desafiado constantemente. Significa que o chão vai sumir, os apoios vão falhar, e tudo o que te sustentava vai parecer desaparecer. Não por castigo, mas porque Deus não quer que você dependa de nada externo. O escolhido aprende a confiar no invisível, a andar onde não há trilhas, a obedecer sem garantias. Isso assusta, claro, mas também liberta, porque quando você entende que sua base está em algo que o mundo não pode tocar, nada mais pode te derrubar. E é exatamente por isso que o processo é tão duro, porque a construção de um pilar eterno exige a destruição de toda a estrutura falsa. Há uma sabedoria crua no sofrimento que os escolhidos experimentam. Não se trata apenas de suportar a dor, mas de extrair sentido dela. Cada perda que você enfrentou arrancou algo de você, sim, mas também revelou algo que ninguém poderia te dar: resiliência espiritual. Uma fé que não se explica com palavras, mas se manifesta em decisões. Você aprendeu a continuar mesmo sem saber porquê, e agora começa a perceber que talvez aquele porquê que tanto procurava
Era, na verdade, o para quê que te trouxe até aqui. Você não chegou ao fundo por acaso. Deus usa o fundo como altar. E é lá, na terra mais escura da alma, que a semente da sua nova identidade começa a germinar. Você ainda não viu o que carrega. Ainda não experimentou o poder que pulsa dentro da sua dor. Mas está prestes. Porque quando um escolhido desperta, o mundo ao redor sente. Algo muda. A atmosfera se ajusta. O universo se alinha. Porque onde há propósito vivo, não há escuridão que resista. E talvez seja por isso que você esteja sentindo tudo isso agora. Como se cada frase estivesse te puxando para fora da casca. Como se algo estivesse rasgando o velho para revelar o que sempre esteve escondido. Você acha que está apenas assistindo a um vídeo, mas não está. Você está sendo chamado, está sendo visto, está sendo convocado. E isso muda tudo. Você sente? Essa tensão que cresce dentro de você como se algo estivesse prestes a romper. Não é ansiedade comum, é o espírito despertando. É como se cada célula sua soubesse que algo maior está por vir, mesmo que a mente ainda resista. E a resistência, nesse caso, não é fraqueza. É o último suspiro da velha identidade tentando sobreviver, porque ela sabe que uma vez que você aceite o chamado, não há mais como voltar. A antiga versão de você terá que morrer, e isso assusta porque você se acostumou a ela. Mesmo ferida, mesmo incompleta, ela era sua zona de conforto. Mas Deus não te chamou para sobreviver dentro de uma prisão emocional. Ele te escolheu para romper todas as grades que você mesmo construiu. A maioria não entende o peso do invisível. Querem provas, sinais, garantias. Mas o mundo espiritual não trabalha com lógica. Ele trabalha com rendição. É preciso abrir mão do controle para acessar o extraordinário. E é aí que os escolhidos se diferenciam. Eles não têm mais tempo para dúvidas. Não têm mais espaço para a paralisia. Porque entendem que esperar o momento perfeito é como esperar um céu sem nuvens num campo de guerra. Não vai acontecer. E não precisa acontecer. Deus não opera na conveniência. Ele se move na urgência. E a urgência é agora. Neste exato instante em que você sente o coração acelerar sem motivo aparente. Isso é o Espírito chamando. Não ignore. Você tentou negociar com Deus. Tentou pedir mais tempo, mais sinais, mais segurança. Mas Ele não faz acordos com o medo. Ele faz alianças com a fé. E fé, por definição, só existe onde a razão falha. Deus não quer mais suas justificativas. Ele quer sua disponibilidade. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes disse não até aqui. O que importa é o que você vai dizer agora. Porque há uma janela se abrindo, e ela não ficará aberta para sempre. Quem ouve o chamado e adia, corre o risco de perder o tempo da promessa. E essa é uma verdade dura, mas necessária. O céu não espera sempre. Há portas que, se não forem atravessadas agora, se fecham para sempre. Você acha que ainda precisa se preparar mais, se curar mais, se entender melhor, mas isso é ilusão. Ninguém está totalmente pronto quando é chamado. O preparo acontece durante o caminho, não antes. Deus te quer exatamente como você está agora, imperfeito, confuso, quebrado, porque é na quebra que Ele constrói, é na lama que Ele faz barro, é no deserto que Ele revela o destino. Os grandes escolhidos da história não começaram como gigantes. Começaram como pessoas comuns que disseram sim, no momento em que todos esperavam um não. E talvez você esteja vivendo o seu momento agora. O momento em que uma escolha silenciosa decide o rumo dos próximos anos, ou da sua eternidade. Então pare, respire, escute o que está sendo dito no silêncio entre essas palavras. Isso não é só um vídeo, isso é um espelho, é um portal, é uma convocação direta do céu. E você sabe disso. Sabe porque algo em você treme, arde, queima, e ao mesmo tempo se acalma. É como se pela primeira vez tudo fizesse sentido. Não porque você entendeu, mas porque sentiu. E o que se sente com a alma não pode ser explicado com lógica. Agora é com você. Vai fugir mais uma vez? Ou vai deixar que Deus finalmente faça o que sempre quis fazer com você? A hora chegou. E o tempo do velho você acabou. Você já pensou na quantidade de vidas que estão esperando pela sua decisão? Não falo de maneira simbólica, falo de forma direta, crua, inegável.
Há destinos que só serão ativados quando você se posicionar. Há pessoas presas em ciclos de dor, esperando por alguém que tenha coragem de dizer sim ao seu chamado e abrir caminho. Esse alguém é você. E talvez isso soe grande demais, pesado demais, mas não é exagero, é responsabilidade, é verdade. Porque os escolhidos não carregam apenas sua própria história, eles carregam chaves que abrem cadeias em outros. E essa é a razão pela qual a luta foi tão intensa até aqui. Você não é uma ameaça apenas por quem é, mas pelo que carrega. Você não está quebrado, você está sendo forjado. Cada fratura emocional, cada noite sem respostas, cada silêncio que te feriu, tudo isso faz parte da lapidação de um instrumento raro. Deus não desperdiça dor, Ele escreve com ela. E quanto maior a dor, maior a unção. O problema é que você foi ensinado a esconder sua ferida, a disfarçar sua luta, a parecer forte. Mas Deus nunca pediu aparência. Ele pediu verdade. Ele não unge máscaras. Ele unge cicatrizes. E talvez você esteja exatamente onde precisa estar, num ponto em que já não consegue mais sustentar o personagem. Porque é justamente nesse colapso que ele começa a agir. Você ainda quer entender tudo, controlar tudo, prever os próximos passos. Mas o caminho do escolhido não é pavimentado com certezas. É construído com obediência. E obedecer às vezes dói. Às vezes significa perder amigos, mudar rotas, deixar para trás tudo aquilo que parecia seguro. Mas e se for exatamente isso que está impedindo sua expansão? E se o conforto for na verdade o cárcere? Você está esperando o cenário mudar, mas talvez o que Deus esteja esperando é que você mude, que tome a decisão, que abandone o meio termo, que finalmente diga, eu aceito. Aceito o que vier, aceito quem sou, aceito o que preciso enfrentar, porque só quando você aceita, o céu se move. E se tudo que você passou não foi uma sequência de derrotas, mas uma escola espiritual? E se cada rejeição foi um redirecionamento? E se cada não que te machucou foi Deus impedindo que você se perdesse de quem você é? Olhe para trás com novos olhos. Veja os pontos se conectando. Veja as portas que se fecharam e agora, perceba como elas te trouxeram até aqui. O caos foi uma bússola. A perda foi uma senha. A solidão foi um santuário secreto onde Deus começou a te visitar, mesmo quando você não percebia. E agora tudo isso começa a ganhar forma. Não como um entendimento lógico, mas como uma certeza silenciosa. Você sempre foi escolhido, só não tinha coragem de aceitar. Mas agora é diferente. Agora a verdade te encontrou. Não tem mais como fingir. Não tem mais como voltar. Porque uma vez que a luz toca seu espírito, a escuridão se torna insuportável. E você sente isso agora. Essa mistura de medo e certeza, de tremor e paz. Isso é Deus tocando sua essência, despertando um código que sempre esteve aí, esperando o momento certo para se ativar. E o momento é agora. Tudo que te trouxe até aqui foi preparação. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda. E agora, o céu inteiro se inclina para ouvir uma resposta que só você pode dar. Não porque Deus precisa dela, mas porque você precisa. A pergunta ainda ecoa. Deus te escolheu, mas você está pronto? Há momentos que não terminam, apenas mudam de forma. E talvez agora você esteja sentindo isso. Não é um ponto final, é uma abertura sutil, como uma porta entreaberta em meio ao silêncio. Porque algo em você foi tocado, não por uma resposta, mas por uma pergunta que ainda ecoa, dançando entre suas memórias, suas dores e suas verdades esquecidas. O que começou como um vídeo, talvez esteja se revelando como uma convocação silenciosa, uma lembrança antiga, como se a sua alma já soubesse o caminho, só estivesse esperando você voltar para ele. Não importa o quanto você tenha se perdido, Deus nunca esteve longe. Ele apenas esperava o momento exato em que você estivesse despido de orgulho, de máscaras, de distrações. Esperava você chegar exatamente aqui, vulnerável, consciente, presente, porque é nesse estado de verdade crua que as maiores decisões são tomadas. O céu não se move por quem grita mais alto, mas por quem se cala por dentro o suficiente para ouvir. Você ouviu, você sentiu, e mesmo que ainda não saiba o que fazer com tudo isso, já não é mais o mesmo. O chamado continua. Ele não termina com estas palavras.
Ele começa a crescer nelas. Cresce no jeito como você vai olhar para o espelho depois, no silêncio antes de dormir. A escolha sutil de um sim, dito só no coração. Você não precisa saber o próximo passo inteiro. Só precisa não ignorar o próximo impulso. Porque quem sente isso que você está sentindo agora, não consegue mais viver no automático. A alma despertou. E uma alma desperta é uma chama viva. E uma chama viva, cedo ou tarde, incendeia o mundo ao redor. Se isso tocou você, se algo dentro de você acendeu mesmo que levemente, então caminhe conosco. Este é mais do que um canal. É um santuário de despertar. Curta este vídeo. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir isso e se inscreva. Mas não como um gesto qualquer. Faça isso como quem responde a um chamado. Como quem reconhece que existe algo maior pulsando por trás das palavras. E se você chegou até aqui, saiba, há mais te esperando. Tem outro vídeo aparecendo agora mesmo na sua tela. E talvez, só talvez, seja ele a próxima chave que sua alma precisa virar. A gente se encontra lá.